Como criar uma carteira de investimentos? Você já teve esta dúvida? Você sabe o que é uma carteira de investimentos e como você deve montar, criar a sua? É nesta aula que você vai aprender tudo o que você precisa saber para criar a sua carteira de investimentos se você estiver iniciando. Tudo que você precisa fazer agora é pegar papel e caneta na mão, porque está na hora de mais conteúdo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Esta é uma dúvida que eu recebo muito aqui no canal, no Instagram, e a pergunta é: como montar a carteira de investimento? O primeiro passo que você precisa entender é identificar qual é o seu perfil de risco, perfil de investidor, e entenda que este perfil ele muda de tempos em tempos, ele pode ser dinâmico. Você pode começar, por exemplo, com um perfil mais conservador, aquela pessoa que vai colocar mais dinheiro em renda fixa, um percentual que pode chegar a ser até de 100% em renda fixa e depois ir colocando um pouquinho em renda variável. Talvez você já tenha um perfil mais moderado que está ali no meio e talvez você já esteja neste momento com um perfil mais arrojado, Isso vai depender muito do conhecimento que você já tem, do ambiente que você desenvolve os seus investimentos e, sobretudo, do apetite que você tem com risco. Quando eu digo assim, apetite com risco, é que tem algumas pessoas que gostam de correr mais riscos e outras não. Quando a gente fala do perfil conservador, é aquele que tem um maior percentual em renda fixa. Então você está vendo aqui no gráfico, vai ser o azul, o gráficozinho que está em azul, significa que você teria um percentual maior. Existe um percentual certo, professor, que vai servir para todo mundo? E a resposta é não. Isso vai depender muito das suas habilidades com os investimentos. Inclusive, na renda fixa, você tem que tomar cuidado, você pode sim perder dinheiro até mesmo na renda fixa. Já se o seu perfil for mais moderado, observe que a parte da renda fixa ela diminui e aumenta um pouquinho da renda variável no gráfico. Também não quero aqui colocar nenhum percentual fixo agora para você. E se você for arrojado, observe aí que você vai ter um percentual maior em renda variável comparado com a renda fixa. Legal? Entendeu essa parte? Ótimo. Então, vamos fazer aqui uma previsão. Vamos imaginar que você tenha definido que 70%, você vai colocar 70% do seu patrimônio em renda fixa. Óbvio que vai sobrar 30% para a renda variável. Legal? E quando você olha para a renda fixa, quais são os ativos que você tem para colocar ali? Tesouro direto. Dentro do Tesouro Direto, você tem o Tesouro IPCA, pré-fixado, com juros semestrais, Tesouro Selic. Você tem CDB, você tem dentro do próprio CDB atrelado ao IPCA, pré-fixado, atrelado ao CDI. Você tem LCA, LCI, fundos e outros ativos de renda fixa. Então, observe que nesta parte da sua carteira, neste percentual, você já vai ter vários ativos para você colocar na sua carteira. E agora, você pensa assim, legal. E na parte de renda variável, tá? Vamos imaginar que neste caso você vai colocar 30%, poderia ser 10%. Se você tem um perfil conservador, você pode começar até com 100% em renda fixa. E depois você vai colocar um pouquinho ali, colocar o pezinho na renda variável, 5%, 10% em renda variável. Mas nesse nosso exemplo, 30% para renda variável. Exemplo, ações, fundos imobiliários, BDRs, ações propriamente no exterior. Você pode investir dentro de ações especificamente, buscar as small caps, tá? É um risco, vai ser maior, já falei várias vezes aqui para você no canal. Fundos de investimentos em ações e outros. Então, observe que aqui você começa a abrir o leque de possibilidades para criar a sua carteira. Mas como otimizar, então, este portfólio? Então, imagine que você esteja aí com 100% da sua renda variável, daqueles 30% que você tem neste exemplo. E a primeira coisa que você vai precisar definir e entender é o que é risco. E podemos dizer que risco é a probabilidade de perder dinheiro ou de ganhar dinheiro. Então,
Isso quer dizer que, se você correr mais risco, existe uma probabilidade maior de você ter um retorno melhor. Porém, isso não é uma estatística assim, professor, então eu vou correr o maior risco possível e vou ganhar o maior retorno. Não, isso não é uma correlação que vai acontecer dessa maneira. Você precisa entender que é uma probabilidade. Além disso, muitas pessoas vão entender que é perigo, ameaça, apuro e também volatilidade de um investimento, ou seja, aquela curvinha que sobe, que desce, isso acontece com maior frequência dentro dos ativos de renda variável. Além disso, podemos pensar o seguinte, risco significa que podem acontecer mais coisa do que as que acontecerão. Pera aí, o que significa isso? Porque por mais que você tente evitar o risco, se você for um investidor de renda variável, é praticamente impossível você evitar colocar risco zero para a renda variável. Então, investir significa dar atenção para o futuro, e quando nós falamos dar atenção para o futuro, eu estou falando sobre o risco, analisar, controlar, entender como eu posso fazer uma gestão da minha carteira com base nesses ativos. Agora, vamos fazer um jogo rapidinho aqui, antes de eu te mostrar como que você vai fazer a sua carteira de investimentos na prática. Vou te mostrar quais setores, vou compartilhar com você uma planilha gratuita que você vai poder baixar dentro do nosso canal do Telegram, legal? Você foi convidado para um jogo. Este jogo consiste da seguinte maneira. Você vai receber R$100 com certeza. Pronto. É um jogo, você chegou, o cara falou assim, olha, possibilidade 1, te dou R$100, você vai embora. Segundo, olha, se você jogar aqui uma moedinha cara ou coroa, você vai receber R$200. Se sair cara, você recebe 200. Se sair coroa, você não recebe nada. A pergunta que eu faço para você agora, depois você vai colocar lá nos comentários, é: qual a sua escolha? Você prefere ir com R$100 no bolso ou você prefere arriscar e jogar cara e coroa para ver se você vai ganhar R$200? Isso vai dizer muito sobre o seu apetite para risco. Então, faça este teste aí com você. O que eu escolheria, hein? Depois me conta aqui nos comentários. Vamos lá. Vamos otimizar, então, o nosso portfólio. A primeira coisa que você precisa fazer é começar pelos setores. Eu vejo muitas pessoas errando, querendo escolher a melhor ação. Assim como eu ensino no curso Ações para Iniciantes, a gente começa pensando nos setores. Então, quando eu olho para os principais setores econômicos da Bolsa hoje, nós temos aí petróleo, gás, biocombustível, materiais elétricos, bens industriais, consumo não cíclico, saúde, etc. Esses são os principais setores. Porém, existem os subsetores que estão dentro desses. Olha para você ver, são quase, se não me engano, 48 que vai dar essa continha, tá? Dentro de mineração, siderurgia, químico, materiais, papéis, análise de diagnóstico, equipamentos. Então, o que você olha para tantos setores, tantas possibilidades, você fica muitas das vezes perdida, não é verdade? Então, por isso é importante você primeiro escolher setores, estudar o que estão dentro desses setores. Por exemplo, vou te dar uma dica como que você vai fazer isso agora, por exemplo, com 5 a 7 setores distintos, que não tem uma relação um com o outro, tá? Escolha setores que, se um estiver subindo, provavelmente o outro vai diminuir um pouquinho, para que, se um perder, você ganhe no outro e vice-versa, vai equilibrando, balanceando a sua carteira. Esta é uma planilha que eu vou compartilhar com você. Ela está no nosso canal do Telegram, o link está aqui abaixo para você. Assim que terminar este vídeo, você vai lá para o canal do Telegram, que essa planilha já estará disponível para você. É uma planilha que traz todos os setores, subsetores e os segmentos das ações que estão listadas na B3. Então, você tem aí setor econômico, por exemplo, petróleo, gás, biocombustível, tá? É o primeiro que você tem que escolher. Você tem que escolher quais setores você vai estudar, quais que você vai investir, quais que você vai pesquisar mais na internet sobre eles, talvez fazer um curso sim. Subsetores, então você tem aí dentro do setor de petróleo, gás, combustível, tem outro subsetor, e esse subsetor se divide em vários segmentos. E dentro desses segmentos que tem as empresas que você tanto quer fazer os seus investimentos na renda variável. E legal é que você, entendendo o risco, que ele é algo que pode ser gerenciado na medida em que você diversifica os seus setores, você vai entender algo que teoricamente é complexo, mas eu quero compartilhar com você de maneira didática e simples, que é a teoria de otimização de um portfólio. Observe neste gráfico que você tem aí o número de ativos na sua carteira. Quanto
Do outro lado, no outro eixo, você tem um risco total da sua carteira. Então, olha que interessante. A parte de baixo é um risco que a gente chama de risco sistemático. É um risco que depende do sistema. Você não consegue, tá, diminuir este risco. Por quê? Pode acontecer alguma coisa com a empresa A, empresa B, pode ser um fator macroeconômico, pode ser alguma coisa na política, tá, nacional ou no exterior, pode ser uma pandemia. Você não consegue controlar esse risco. Faz sentido para você? Agora, observe esta curva. Esta curva, ela nos mostra o risco da sua carteira. E o risco da sua carteira, ele vai diminuindo na medida em que você aumenta o número de setores, número de ativos que você tem na sua carteira, desde que esses ativos tenham uma que a gente chama de correlação negativa, tá? Para você entender, se um estiver subindo, é legal que o outro esteja neutro ou descendo, para que você tenha uma carteira balanceada. Se todos os ativos da sua carteira resolver subir, né, e todos aqueles setores subir, há uma grande probabilidade de, quando eles caírem todos ao mesmo tempo. Então, por isso que é importante você equilibrar toda a sua carteira de investimento, e este gráfico vai te mostrar didático como você pode fazer isso. Mais ativos com setores distintos diminuem o risco da carteira. E aí, eu estou usando aqui para você acompanhar comigo o site Status Invest. Dentro do Status Invest, você pode buscar em ações, depois você vai ali em busca avançada, você pode filtrar. Olha que interessante, você pode vir aqui filtrar por setor, subsetores e no segmento. Olha o que fica. Eu selecionei aqui, por exemplo, o setor de utilidade pública e depois subsetor energia elétrica, segmentos, energia elétrica. Quando eu clico em buscar, observe que eu recebo aqui todas as empresas. Aqui não dá para te mostrar todas, a tela ficaria pequena. Todas as empresas do setor de energia elétrica. E aí você vai ver preço, PL, dividend yield, PVP, todos os indicadores fundamentalistas para você começar a fazer o seu estudo de quais ações você vai colocar naquela sua carteira de investimento, naqueles 30%, talvez 10%, talvez mais da renda variável, legal? Além disso, você pode clicar em download e fazer o download em Excel. Olha que interessante, você recebe todas aquelas empresas que você fez um filtro, você pode colocar outros fatores, pode colocar ali dividendo acima ou abaixo de 10%, 5%, etc. e filtrar todas aquelas empresas que você vai começar a estudar para colocar na sua carteira de investimentos. Então, dependendo do seu perfil de risco, seja ele moderado, arrojado, seja ele conservador, vai depender da quantidade de dinheiro que você tem para investir. Suponha que você tem aí R$ 5.000 para investir. Se o seu perfil for um perfil moderado, a primeira coisa que você vai fazer é colocar R$ 3.500 em renda fixa, 70% dos 5.000, e depois R$ 1.500 em renda variável. Então, você começou de cima, dividindo o seu dinheiro, depois você vai, dentro da renda fixa, alocar naqueles principais ativos que você já entende, e depois, na renda variável, você vai começar a selecionar setores, subsetores, ações, para você poder começar a estudar. Aqui no canal tem uma playlist gratuita sobre ações para iniciantes. Se é o seu caso, eu vou deixar o link aqui abaixo para você também, legal? Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que ela tenha feito sentido para você. Se você disse sim, se inscreva agora aqui no canal, ative as notificações para você não perder nenhuma aula gratuita que eu dou aqui toda semana. Um forte abraço, valeu, tchau, tchau!